Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal A Hora do Bizu. Meu nome é Professor Sandro. A gente está junto mais uma vez para uma aulinha super bacana de matemática básica para concursos militares. É isso mesmo, gente. A aula de hoje é o prosseguimento de uma série de aulas, de uma playlist que eu tenho colocado aqui no canal da Hora do Bizu. Se você ainda não viu esses vídeos, cara, não perde tempo. Se inscreve aqui no canal, assiste essa playlist completa. São aulas muito legais, aulas completíssimas, falando sobre vários assuntos de matemática básica que são extremamente importantes para você que vai fazer concursos militares, vestibulares, provas específicas. É muito legal, cara. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo, curte, comenta. Vamos fazer a Hora do Bizu ser um canal que vai crescer cada dia mais, beleza? A aula de hoje vai ser sobre um tema muito importante, que é o tema de equações do segundo grau. Eu sei que você já aprendeu isso no colégio, já viu alguma vez, sabe que tem uma fórmula para resolver isso, mas eu quero nessa aula te mostrar como é que se resolve uma equação do segundo grau, qual é o passo a passo para você resolver direitinho, quais são as discussões, coisas que são muito relevantes no contexto de uma prova de concursos militares, tá bom? Só resolver a equação muitas vezes não é suficiente para você. Muitas vezes você tem que ir mais além. E é para isso que esse vídeo existe e é para isso que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Então, antes de falar de equação do segundo grau, eu vou te ensinar uma coisa que é muito importante dentro da matemática básica, que é o conceito de raiz quadrada. Você vai entender por que eu vou começar a falar sobre a raiz quadrada, tá bom? Então, vamos juntinho, vamos lá. Olha, para a gente começar a nossa aula bem, eu queria lembrar com você isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar dois numerozinhos aqui no quadro e eu queria que você, com muita atenção, respondesse para mim cada uma dessas operações, tá? A primeira operação é a raiz quadrada de 4 ao quadrado e a segunda operação é a raiz quadrada de menos 4, tudo isso ao quadrado. O que é raiz quadrada, basicamente? É um número positivo que, multiplicado por si mesmo, dá para você um número que está dentro daquele símbolo de raiz, né? Então você sabe que 4 ao quadrado é igual a 16. Qual é o número positivo que, multiplicado por ele mesmo, é igual a 16? Claramente é o 4. Então você vem aqui e fala, bom, raiz quadrada de 4 ao quadrado é o 4. Até aí, beleza, tranquilo. Raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Bom, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Então isso dá 16. Raiz quadrada de 16, a gente acabou de calcular, que é igual a 4. Perfeito, legal. Aí você fala, Sandro, para que você começou a aula assim, uma aula de equação do segundo grau? Por um motivo muito simples. Tem muita gente que aprende no colégio que quando você tem raiz quadrada e quadrado expoente 2, o que você pode fazer? Você pode cortar. Só que tem um problema. Quando você corta o símbolo de raiz quadrada com o símbolo de quadrado, o que sobra nessa operação? Sobra o 4, que é justamente a resposta que a gente encontrou. Só que quando você faz isso na continha de baixo, dá um problema muito sério. Porque quando você tira o símbolo de raiz quadrada com quadrado, o que sobra ali para você? Sobra menos 4. Só que a resposta que a gente encontrou não foi menos 4, foi 4. E por que a gente achou 4? Porque se você lembrar bem, eu falei que a raiz quadrada é um número positivo que, multiplicado por si mesmo, dá um númerozinho dentro do símbolo de raiz quadrada. Então toma muito cuidado, porque quando eu tenho raiz quadrada de uma coisa ao quadrado, a resposta não é o que sobra dentro da raiz, e sim o que sobra com um sinal positivo. Como é que é o nome disso em matemática? É o módulo. Então preste atenção. O menos 4 que apareceu aqui, ele não pode ser a resposta do seu problema. Então a resposta do seu problema, na verdade, tem que ser o quê? Tem que ser o módulo de menos 4, que de fato é igual a 4. Conclusão. O que eu quero ressaltar com você que é muito importante? É uma observação extremamente importante nesse momento. Se eu tenho um número real qualquer, tá? E eu quero extrair a raiz quadrada desse número ao quadrado, quanto é que dá a raiz quadrada desse número ao quadrado? A raiz quadrada desse número é um módulo desse número. Pô, Sandro, como assim módulo de um número? É um número sempre positivo, ou seja, o módulo de um número basicamente é o seguinte, é o próprio número, se ele for positivo ou zero, e é menos um número se ele for um número negativo. Essa observação é muito importante para a nossa aula hoje, e é por isso que eu decidi começar a nossa aula falando sobre isso aqui para você, tá bom? Você vai entender por que essa observação é importante para a gente, porque é essa observação que vai dar origem a uma coisa muito engraçada que só aparece na formulazinha da equação do segundo grau,
que provavelmente é a primeira vez que você viu isso no colégio, que é o símbolo de mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Já sei que quando eu tiro a raiz quadrada de um número ao quadrado, a resposta desse número é o módulo dele, tá bom? Legal. Segundo ponto importante para a gente começar bem a nossa aula. Módulo de um número é um número sem o sinal. Então isso quer dizer o seguinte, veja só. Se eu faço um módulo de 5, bom, um módulo de 5 é a distância do 5 até o 0, ou seja, é a grandeza dele positiva, é a distância. Então o módulo de 5 é o próprio 5. Ok. Mas e um módulo de menos 5, por exemplo? O módulo de menos 5 é a distância do menos 5 até o 0. Então é a grandeza dele, a distância. Então se a distância tem que ser positiva. O módulo de menos 5 é de fato o próprio 5 também. Ou seja, se eu perguntasse para você quais são os números que você conhece cujo módulo é igual a 5, qual é a sua resposta? Ou o mais 5 ou o menos 5. Como é que você escreve isso de uma forma legal? Você pode escrever assim, ó. Se eu perguntar para você, módulo de um número é igual a 5. Se o módulo de um número é igual a 5, o que você pode concluir para mim? Que esse número pode ser 5 ou menos 5. Mais 5 ou menos 5, portanto, mais ou menos 5. Foi? Na boa? Tá? Então, essa segunda observação ela é muito importante porque ela vai ser decisiva na hora de a gente resolver equações de segundo grau. Beleza? Agora vamos lá. Vamos centrar nossa aula no nosso tema principal. Vamos resolver uma equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? A gente viu naquele nosso primeiro vídeo sobre equações de primeiro grau que uma equação de primeiro grau basicamente era uma equação da forma ax igual a b. Ou seja, ela era definida por um polinômio de primeiro grau. O que basicamente vai ser uma equação do segundo grau? Gente, vamos definir isso aqui direitinho. Uma equação do segundo grau, qual é a definição de uma equação do segundo grau? A definição ela é bem simples, tá? Eu tenho que ter um polinômio de segundo grau igualado a zero, tá? Então uma coisa assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E qual é a condição que a gente coloca sobre o a? A gente coloca sobre o a condição de que ele tem que ser um número diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, esse termo aqui some e sobra para você uma equação que não é do segundo grau, isso é uma equação do primeiro grau, tá bom? Então toda equação que tem esse formato aqui, você pode falar que é uma equação do segundo grau, tá? Vou colocar algumas equações de segundo grau para você dar uma olhadinha aqui, para você ver, né? Por exemplo, eu posso ter uma equação assim, olha, sei lá, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. É uma equação do segundo grau, porque ela tem exatamente esse formatinho aqui, né? X ao quadrado, o valor de a nesse caso é 1, 5x, o valor de b nesse caso é 5, e 6, que é o valor de c nesse caso, tudo isso igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Por exemplo, você pode ter uma equação assim, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Isso também é uma equação do segundo grau, tá? Qualquer equação que tenha esse formatinho aqui, tá? 2x ao quadrado menos 5x é igual a zero. Isso também é uma equação do segundo grau. Então, basicamente, uma equação é do segundo grau quando a variável do seu problema está elevado a 2. Aí isso identifica para você que é uma equação do segundo grau, tá? A gente vai começar a resolver as equações do segundo grau mais básicas possíveis, antes de gerar a tal fórmula de Bhaskara que você aprendeu no colégio. Que é, de fato, importante, mas ela não é tão importante assim, tá? Eu vou começar, gente, com essa equação aqui do meio. Então, veja. A equação é a seguinte, olha. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Eu quero resolver essa equação, tá? Lembra que numa equação eu sempre vou fazer a mesma operação de ambos os lados da equação. Então, se eu somar alguma coisa de um lado, eu tenho que somar a mesma coisa do outro lado. Se eu subtrair alguma coisa de um lado, eu vou subtrair do mesmo lado. Então, olha só. Eu vou passar o 4 para o outro lado, a gente pode fazer isso, né? X ao quadrado igual a 4. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu tenho x ao quadrado de um lado, eu tenho 4 do outro lado. Eu posso elevar ambos os lados ao mesmo expoente? Posso. Eu posso tirar a raiz quadrada de ambos os lados numa equação? Também posso. Eu posso fazer a mesma operação de ambos os lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, de ambos os lados, extrair a raiz quadrada. Então, vou extrair a raiz quadrada desse lado, vou extrair a raiz quadrada do outro lado. E aí eu peço sua atenção no seguinte. A gente já sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 é um número positivo que multiplicado por si mesmo é igual a 4. Agora, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Volta aqui na nossa observação. A raiz quadrada de x ao quadrado é o quê? É o módulo de x. Módulo de x. Beleza?
Agora você vai voltar na segunda observação. Se o módulo de x era igual a 5, as respostas que a gente encontrou foram mais ou menos 5. Então me responde, se o módulo de x é igual a 2, quais são os números cujo módulo é igual a 2? Quem são? X igual a mais ou menos 2. Pronto, simples assim. Você acabou de resolver uma equação do segundo grau. O que você usou aqui nesse caso? Você usou a simbologia de raiz quadrada, que é uma simbologia importante, lembrando dessa observaçãozinha aqui, e além disso você usou a simbologia do módulo, usando essa observaçãozinha aqui. Poxa, Sandro, sempre dá para fazer isso? Sempre dá para você fazer isso. É claro que em alguns casos mais complicados, mas sempre dá para fazer isso. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá, vamos ver. Outro exemplinho aqui para você. Ó, imagina essa equação aqui, ó. 4x ao quadrado menos 9 igual a 0. Equação um pouquinho mais diferente, porque tem um 4 aqui, beleza? O que nós vamos fazer? Eu vou passar o 9 para o outro lado. Então, tenho 4x ao quadrado igual a 9, beleza? Esse 4 que está multiplicando, você pode passar para o outro lado, dividindo. Então, tem x ao quadrado é igual a 9 sobre 4. Perfeito. Tá vendo que eu tenho um x ao quadrado de um lado e um número positivo do outro lado? 9 sobre 4. O que eu posso fazer de ambos os lados dessa igualdade? Você pode extrair a raiz. É isso. Exatamente isso. Então, vamos tirar a raiz quadrada de ambos os lados? Vamos lá. Olha lá. Raiz quadrada de x ao quadrado, nós já sabemos que é o módulo de x, beleza? Por causa da nossa primeira observação. E a raiz quadrada de 9 sobre 4 é fácil. Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2, portanto, o módulo de x é igual a 3 sobre 2. Se o módulo de x é igual a 3 sobre 2, quais são os valores de x que satisfazem a nossa equação? Mais ou menos 3 sobre 2, beleza? Então, está aqui resolvida a equação do segundo grau de uma forma bem tranquila. Você pode argumentar agora nesse momento, poxa, Sandro, mas as equações de segundo grau que caem na prova não são assim. É verdade, mas para a gente chegar nessas equações mais complicadas, a gente precisa partir dessas equações mais básicas para a gente poder extrair resultados que sejam relevantes e a gente possa estender isso para problemas mais difíceis. Então, o que eu estou fazendo aqui sistematicamente? Eu estou trazendo os termos constantes para um lado, tentando deixar do lado esquerdo um termo ao quadrado para poder extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Foi claro isso? Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar equações um pouco mais complicadas para a gente entender o que vai acontecer no nosso caso. Lembrando que eu vou precisar muito que você lembre da nossa aula de fatoração, naquela aulinha de completamento de quadrados, porque ela vai ser muito importante nesse momento. Se você não viu essa aula, clica aqui em cima no card que está aparecendo, porque ela vai ser super importante a partir desse momento. Vamos lá! Bom, gente, agora eu vou começar essa parte da aula trazendo para vocês dois exemplos de como você pode resolver equações do segundo grau, agora utilizando outros artifícios, tá? A primeira equação que a gente vai resolver é uma equação extremamente simples, que é talvez das mais simples equações do segundo grau para resolver, que ela usa simplesmente aquele método de fatoração, que é você colocar um termo em evidência, tá? Essa é super simples mesmo, só para a gente começar a ver outro tipo de técnica para resolver. E depois eu tenho um segundo exemplo mais legal, mais interessante, que vai ser muito importante que você lembre daquela aula de completamento de quadrados, tá? Bom, vamos lá. Peguei uma equação do segundo grau para resolver esse tipo aqui. O que basicamente você faz? Repara que todos os termos têm um x em comum, que você pode colocar em evidência. O principal erro dos alunos aqui é pensar que como cada termo tem x, você pode cortar o x, você pode dividir todo mundo por x e tem um problema sério. Lembra que eu só posso fazer essa operação de dividir ambos os lados da equação por um número quando eu garanto que esse número é diferente de zero, o que não acontece aqui, tá? Então é muito mais comum, muito mais seguro você colocar o termo comum em evidência, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então aqui, ó, repara, se você colocar o x em evidência, o termo que sobra basicamente é x menos 5. E isso aqui é igual a zero, tá? Lembra que se eu tenho um produto de dois números dando zero, é porque um desses números necessariamente tem que ser igual a zero. Então, portanto, x vai ser igual a zero, ou então x menos 5 tem que ser igual a zero. Só que para x menos 5 ser zero, o x tem que ser igual a 5, tá? Esse é o tipo de equação do segundo grau mais fácil para resolver, porque é só você colocar o termo, o fator comum em evidência, tá? E é um caso bastante simples, é um caso muitas vezes comum no meio de uma prova de concurso, tá? Mas é talvez a equação do segundo grau mais fácil para resolver.
O centro da minha aula vai ser uma equação como essa agora, tá? X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Eu vou ensinar para você dois jeitos diferentes para você fazer esse problema aqui, tá? O primeiro jeito, talvez seja um jeito um pouco mais estranho, mais artificial, mas é um jeito muito importante que você saiba dominá-lo, que é a técnica de você completar um quadrado perfeito, tá? Vamos lá, primeiro jeito. Repara que eu tenho aqui o seguinte, olha, x ao quadrado, que é o quadrado de um primeiro termo, tá? O 6x você pode encará-lo como sendo 2 vezes o primeiro termo, que é no caso x, só que para multiplicação da 6, o segundo termo deveria ser 3, né? Então, x ao quadrado menos 2x vezes 3, isso aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se você lembrar do produtinho notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem é que está faltando nesse caso? É o quadrado do segundo, é o quadrado de 3, que no caso é 9. Só que aqui eu tenho 8, eu não tenho 9. Como é que eu faço para aparecer um 9 ali no lugar do 8? Basta que você some dos dois lados da equação uma unidade. Porque quando você somar uma unidade em ambos os lados da equação, vai aparecer um 9 aqui, que é o 8 mais 1, e vai aparecer um 1 do outro lado. Beleza? Vamos fazer isso? Então, ó, vou somar de ambos os lados uma unidade. Vou somar umzinho aqui e vou somar umzinho aqui. Pronto, somei um de cada lado. Vamos ver como é que a equação ficou? Ela ficou assim, olha. X ao quadrado, normalmente, menos 6x mais 9, que é o nosso 8 mais 1, tudo isso é igual a 1. Pronto. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse termo aqui, gente, ele é o nosso trinômio quadrado perfeito, ou seja, ele é x menos 3 ao quadrado. Beleza? E isso tudo, gente, é igual a 1. Tranquilo? Só usei basicamente a técnica de fatoração de você completar um quadradinho. Beleza? Agora vamos lá. Eu tenho um quadrado de um lado e eu tenho uma constante do outro lado. Esse é o caso inicial da nossa aula. Eu tenho como se fosse um x ao quadrado desse lado, eu tenho uma constante positiva do outro lado. O que você pode fazer de ambos os lados? Você pode extrair a raiz quadrada. E é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Quando você extrair de ambos os lados a raiz quadrada, agora muita atenção nesse momento. Tirei a raiz quadrada aqui, tirei a raiz quadrada aqui. Beleza? Legal. Vamos lá. Qual é a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado? A raiz quadrada de alguém ao quadrado é um módulo desse alguém. Então, sobrou módulo de x menos 3. Beleza? Tudo bem. Raiz quadrada de 1 é 1. O próprio 1. Beleza? Agora, vamos lá. Se o módulo de um número é igual a 1, quais são os números que você conhece cujo módulo é igual a 1? Quem eles são? São o próprio 1. Então, x menos 3 é igual a 1. Ou x menos 3 é igual a menos 1. E aí você tem as duas soluções que você quer encontrar no problema, tá? Você pode passar o menos 3 para o outro lado. O que você encontra nesse caso? X é igual a 4 ou x é igual a 3 menos 1, que é 2. Pronto. Essas são as duas soluções da sua equação do segundo grau. Beleza? Tá bom? Então, nesse formato aqui, gente, você pode resolver qualquer equação do segundo grau que você quiser, basta que você complete os quadrados. É bastante evidente que em alguns momentos completar o quadrado vai ser uma tarefa meio difícil, mas é muito importante que você saiba isso. Por quê? Porque lá na frente, quando você começar a estudar geometria analítica, essa vai ser uma técnica muito importante para você resolver, né? E você aplicar esse conceito, por exemplo, em equação de circunferência, que é basicamente o completamento de quadrados em diversos aspectos, tá? Então é importante que você aprenda isso. Primeiro termo ao quadrado, tentar enxergar o segundo termo como sendo 2 vezes o primeiro pelo segundo, para você tentar descobrir quem é esse segundo termo que te falta. O segredo, gente, basicamente é o seguinte. Tá vendo o 6 que está aqui? Né? Você troca o sinal desse cara do meio, que é menos 6, troca o sinal dele, dá 6. Divide por 2, dá 3. Pronto, já achou o segundo cara. Viu como é fácil fazer isso? Troca o sinal do termo do meio, divide por 2, você achou o segundo cara. Esse segundo cara é o cara que está faltando lá no seu quadradinho perfeito, e aí você tem que somar dos dois lados esse cara ao quadrado para ele aparecer na sua fatoração, tá? Beleza? O outro jeito que eu ia falar é basicamente o seguinte, olha, se você olhar para essa equação aqui, olha, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0, você pode lembrar do produto de Steven. Lembra do produto de Steven? Como é que era o produto de Steven? A gente viu na nossa primeira aula de produtos notáveis. Produtinho de Steven.
como é que é o produto de Steven? Se eu tenho x mais a vezes x mais b, como é que você fatora esse termo aqui? Você expande esse cara, esse é x ao quadrado mais a mais b vezes x, tudo isso mais ab, tá? Então, se você lembrasse dessa fatoração, qual seria a sua tarefa, basicamente? Olhar para esse termo aqui e você vai pensar o seguinte: bom, quais são os números que eu conheço cuja soma deveria dar quanto? Menos 6, e cujo produto deveria dar quanto? Cujo produto deveria dar 8. Então você tem que pensar em dois números cuja soma é menos 6 e o produto é 8. Nesse caso é fácil você pensar. Quais são os numerozinhos cuja soma é menos 6 e o produto é 8? Esses números são quem? São menos 4 e menos 2. Beleza? Se eles são menos 4 e menos 2, menos 4 menos 2 dá menos 6, menos 4 vezes menos 2 é igual a 8. Ou seja, como é que você poderia reescrever esse termo aqui? Você podia reescrever esse termo assim, ó. Assim, você pode reescrever esse termo assim, olha. X menos 4 vezes x menos 2, isso aqui igual a zero. Pronto. Se eu tenho uma multiplicação de dois números dando zero, é porque um deles é zero. Portanto, x é igual a 4 ou x é igual a 2. Tá lá, uma outra solução para a mesma equação do segundo grau, beleza? Então, gente, nesses momentos aqui que a gente está trocando essa ideia, eu estou tentando evitar, né, o fato de você resolver uma equação do segundo grau simplesmente com uma aplicação de fórmula. Isso é muito chato, toda hora aplicar fórmula, você não sabe de onde as coisas vieram, tá? Então eu estou te mostrando várias técnicas diferentes para você resolver uma equação do segundo grau, tá? Nosso próximo passo na aula agora é a gente falar sobre a fórmula de Bhaskara, que apesar de ser uma fórmula meio esquisita, né, parece esquisita, ela é basicamente a aplicação desses conceitos aqui, tá? Beleza? Então, próximo passo da aula, a gente vai comentar sobre a fórmula de Bhaskara, que é uma coisa importante para você. Bom, pessoal, nesse momento da aula, a gente vai falar um pouco sobre a fórmula de Bhaskara. Fórmula essa que já foi descoberta muito antes da existência do Bhaskara, mas aqui no Brasil a gente cisma em falar sobre a fórmula de Bhaskara, tá? O que é ela basicamente? Ela é a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau genérica, tá? Então toda equação do segundo grau pode ser resolvida utilizando essa formulazinha aqui, né? O valor de x da variável x vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac, tá? Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa fórmula na vida, eu achei super esquisita, super estranha, e eu fiquei decorando ela várias vezes até de fato entender o que ela significa. Ela significa basicamente a resolução de uma equação no segundo grau usando aquele método que a gente estava usando, que é o método de você completar um quadrado perfeito, tá? Então, vamos resolver usando o completamento de quadrados. Depois a gente vai resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara e eu vou te mostrar de onde veio essa formulazinha aqui, tá bom? Olha aqui, gente. Como é que eu falei para você resolver uma equação como essa? Eu falei para você completar um quadrado perfeito. E como é que você faria isso? Você ia olhar, ó, x ao quadrado, quadrado de um primeiro termo. 10x, né, um menos 10x. O que você vai fazer? Pega esse cara do meio, troca o sinal e divide por 2. Então troca o sinal de menos 10, 10. Dividiu por 2, 5. Então o segundo termo do seu produto notável era para ser o 5. Se era para ser o 5, quem é o termo que deveria estar aqui desse lado? É o 5 ao quadrado, que é 25. Só que não tem 25, tem 20. O que você faz então? Você soma 5 de ambos os lados. Quando você somar 5 de ambos os lados, olha o que vai acontecer. Somei 5 de ambos os lados, sua equação ficou assim, olha. X ao quadrado menos 10x mais 25. Isso aqui igual a 0 mais 5. Tá certo? Beleza? Portanto, x ao quadrado menos 10x mais 25 é igual a 5. Legal. O que são esses termos aqui? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai ser x menos 5 ao quadrado. Tudo isso é igual a 5. Pronto. Chegamos no formato que a gente queria chegar sempre nas equações, né? Um termo ao quadrado igual a uma constante positiva. O que eu posso fazer de ambos os lados? Extrair a raiz quadrada. Então, quando você extrair a raiz quadrada, lembrando sempre de ter muita atenção nesse momento, você vai ter o seguinte, olha lá. Raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado era o módulo de x menos 5, beleza?
E a raiz quadrada de 5, como não é perfeita, a gente pode simplesmente escrever raiz de 5, dessa forma. Sem aproximar, sem escrever 2, alguma coisa, não precisa. Raiz de 5, ok. Então, se o módulo de um número é raiz de 5, quais são os números cujo módulo é igual a raiz de 5? Esses números são mais ou menos raiz de 5, tá certo? Mais raiz de 5 ou menos raiz de 5. Portanto, quem são as soluções do seu problema? Jogo menos 5 para o outro lado, são 5 mais ou menos raiz de 5. Essas duas soluções são de fato as duas soluções que você encontraria se você substituísse nessa formulazinha do Bhaskara. Porque veja bem, né? Você ia colocar menos b aqui, portanto menos 10, né? Vamos usar a formulazinha para ver como é que fica? Ó, pela fórmula, usando a fórmula, como é que você encontraria o x? O x seria, olha, menos b, então se o b é menos 10, ficaria 10 mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem seria o delta nesse caso? O delta é b ao quadrado, então menos 10 ao quadrado, que é 100, beleza? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 20. Então fica 4 vezes 20, 80. Tudo isso sobre quanto? Sobre 2a, sobre 2. Perfeito? Então x daria 10 mais ou menos 100 menos 80 é 20. Lembra que 20 é 4 vezes 5. Então a raiz de 4 vezes 5 é raiz de 4 vezes raiz de 5. Portanto, 2 raiz de 5. E isso aqui, gente, sobre 2. Repara que você pode simplificar todos esses termos por 2 aqui, sobra um 5 aqui, e você claramente encontra a mesma solução que você encontrou anteriormente. X igual a mais ou menos raiz de 5, tudo isso mais 5. Beleza? Tá? Então, a fórmula de Bhaskara é útil? Sim, ela é útil, ela é importante você saber decorada? Sim, é importante. Mas eu acho muito mais legal você saber outros caminhos para chegar na mesma solução, porque em alguns momentos o caminho via fórmula pode ser um caminho meio chato, meio ingrato, e saber completamente quadrados pode ser uma coisa muito útil, tá? Só para mostrar para você da onde veio essa fórmula basicamente, ela vem daqui, ó. Vamos tentar resolver a equação do segundo grau na marra, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Vamos fazer isso? Olha aqui, ó. Pega essa equaçãozinha aqui, vamos resolver aqui, tá? O que eu vou fazer? Todas as equações que eu tenho pegado de exemplo aqui para mostrar para você, começa com x ao quadrado, né? Com o coeficiente do x ao quadrado igual a 1. Então vou pegar toda essa equaçãozinha aqui e vou dividi-la por a, tá? Beleza? Eu posso fazer isso. Pegar toda a equação do segundo grau e dividir por a, porque é um número diferente de zero. Quando você faz isso, ela fica assim, ó, x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a. Isso tudo é igual a zero. Aí usa aquele truque que eu te mostrei. Pega o termo do meio, troca o sinal e divide por 2. Então, se eu pegar o termo do meio, trocar o sinal e dividir por 2, você encontra, né, menos b sobre 2a. Então, esse é o segundo termo que está faltando para a gente no nosso quadradinho perfeito. O que eu tenho que fazer, então, de ambos os lados? Lembra qual o truque? Você vai somar de ambos os lados esse termo ao quadrado. É esquisito, mas é isso mesmo, tá? Então, vamos somar de ambos os lados o quê? O quadrado desse termo, que é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, vou fazer isso desse lado, vou fazer isso desse lado também, tá bom? Quando a gente fizer isso, cara, olha só, olha o que vai aparecer. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esses três termos que estão aqui, ó, que eu vou destacar de verde para você, esses três termos aqui, eles compõem o produtinho notável que a gente quer. Que produtinho notável é esse? Vai ser o produtinho notável x mais b sobre 2a ao quadrado, tá bom? Desse lado eu vou ter b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E o c sobre a que está desse lado sozinho, eu já vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Menos c sobre a, tá bom? E aí, gente, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter x mais b sobre 2a ao quadrado é igual. Faz o MMC desse lado. O MMC desse lado claramente é 4a2. Beleza? Então, ó, fazendo lá a continha do MMC. Para cá vem 1, para cá vem quanto? 4a. Olha que legal. Quem apareceu ali em cima é b ao quadrado menos 4ac. Quem é esse cara aqui, b ao quadrado menos 4ac? É o nosso delta, é o nosso conhecido delta, tá? Então, esse termo aqui, na verdade,
vai ser o seguinte, olha, x mais b sobre 2a ao quadrado é igual ao delta, que é esse termo todo, que eu já posso chamá-lo de delta por enquanto, tá? Isso aqui é o nosso delta, sobre 4a ao quadrado. Aí repara, se eu extrair a raiz quadrada de ambos os lados, o que vai acontecer? Raiz quadrada desse termo ao quadrado é o módulo, né, de x mais b sobre 2a, beleza? Isso é igual a raiz quadrada desse termo aqui. Raiz quadrada desse termo aqui vai ser raiz de delta sobre 2a, beleza? Então, como o módulo disso é igual a isso aqui, então, na verdade, x mais b sobre 2a vai ser igual a mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E aí, quando você passar o menos b sobre 2a para o outro lado, você chega na fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá aí a demonstração simplificada da nossa fórmulazinha de Bhaskara. Tá bom? Beleza? Então, detalhes super importantes sobre as equações de segundo grau. A gente falou sobre fatorações, completamentos quadrados, falamos do produto de Stevin nessa aula. Mais importante é o seguinte, é importante que você conheça a fórmula resolutiva até para você ganhar tempo na hora de uma prova, né, de um exame, seja lá o que for que você vai fazer, tá? E é importante também olhar para essa fórmulazinha aqui com um olhar muito atento para esse delta que está aqui. O delta é um cara que está dentro de uma raiz quadrada. Como ele é um número real, ele pode ser positivo, ele pode ser zero ou ele pode ser negativo. Se o delta for positivo, eu tenho raiz quadrada de um número positivo que está muito bem definida, sem problemas, tá? Se o delta for zero, a raiz quadrada de zero também é zero, está bem definido sem problemas. Mas quando o delta é negativo, eu tenho raiz quadrada de um número negativo, que é uma coisa que não está bem definida nos números reais. Então, nesse caso, você pode falar que a solução da sua equação no segundo grau serão dois números complexos, ou, se você quiser, que não existem soluções do conjunto dos reais. Então, delta positivo, você tem duas soluções diferentes, tá? Porque a raiz quadrada é um número bem definido. Delta igual a zero, eu tenho uma única solução dupla ou duas soluções iguais. E quando delta é menor que zero, eu tenho duas soluções complexas ou simplesmente não há solução nos números reais, tá bom? Eu vou escrever isso no quadro para deixar claro para você, tá? Então, ó, se eu tiver delta positivo, eu vou ter duas soluções reais distintas, tá? Todas elas reais, né? R1 diferente de R2, ambas as soluções reais, legal? Quando delta for igual a zero, eu tenho R1 igual a R2 e ambas as soluções também reais, tá? Agora, quando delta for menor do que zero, eu vou ter duas soluções dentro do conjunto dos números complexos. Ou, se você quiser, basta dizer que não há solução real para a sua equação do segundo grau, tá bom? Então é muito importante, gente. Eu fiz aqui uma aula bem completa falando sobre equações do segundo grau, mas eu acho muito importante que você lembre da fórmula até para você ganhar velocidade no meio de uma prova, tá? Mas lembra das técnicas de completamento de quadrados, da técnicazinha do produto de Stevin, porque é muito importante para outras áreas da matemática que necessitam dessas técnicas, ou até mesmo numa equação do segundo grau um pouco mais complicada, que uma dessas técnicas pode ajudar você bastante, beleza? Nossa próxima aula vai ser uma aula de exercícios. Então, se você gostou dessa aula teórica, se você ficou perdido em algum momento, assiste mais uma vez com um pouquinho mais de calma para que na próxima aula a gente possa fazer exercícios e você possa consolidar esses conhecimentos de equação do segundo grau, beleza? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo, porque é muito importante pra gente. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima. Vem no Bizu!